Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui com o nosso primeiro Talk Solar, tá? Nosso podcast sobre o Sol, desvendando os mistérios da energia solar. E hoje nós vamos bater um papo aí com o Gabriel para falar um pouco sobre grandes usinas. Você que está pensando em investir no mercado solar, comprar e vender energia, fique ligado que esse podcast é para você. Fala Gabriel, tudo bom? O Gabriel aqui, para quem não conhece, pessoal, nosso engenheiro de pré-vendas, ele atua normalmente em grandes contas e a gente vai fazer esse bate-papo aqui hoje na questão do solar. A gente quer falar um pouco sobre essa questão, como é que está o mercado solar voltado para grandes contas, porque aumentou demais o volume aqui de propostas, fechamentos de grandes contas. E ele, como é especialista nisso aqui dentro da área, fazer esse bate-papo que as pessoas têm bastante dúvida sobre questão de carga, o que é uma microgeração, o que é uma mini geração, quando que eu uso uma, quando que eu uso outra, o que é questão de solo. Gabriel, então esclareça algumas coisas para nós. Comece aí pela questão de micro e mini geração. O que é isso, quando que é uma micro, quando que é uma mini, qual é o limite de inversor, quanto que isso dá em média em quilowatts, claro que depende muito da região, mas como é que isso está dentro como é que funciona isso? Maravilha. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, viu, Anderson, por você ter me chamado aqui, tá? É um alô muito especial para quem está acompanhando a gente, beleza? Primeiro, eu acho que, antes de tudo, a gente tem que entender o que é energia solar, tá? A energia solar, a função básica dela é gerar eletricidade. Então, nós, como vendedores, como gerentes, como administradores, como gerentes, o que a gente, no caso ali, a gente vai estar trabalhando? Eu estou trabalhando com algo que é básico para a sobrevivência humana. Assim como a gente não consegue viver sem a água, não tem uma sociedade que não é desenvolvida sem energia. Tá? A questão a energia solar ela é um investimento. Então, independente se uma pessoa vai colocar 2 a 4 mil placas, ela está investindo dinheiro porque aquilo vai ter um retorno. E uma média aí é um payback de 4 a 6 anos, tá? Ou seja, um payback muito rápido. Então, a diferenciação da micro e da mini geração, tá? O que define é a questão do inversor. Quando eu trabalho com um inversor de até 75, eu fico na micro geração, tá? Inversores acima de 75, tá, de potência, eu entro na mini geração. E quando é mini geração, normalmente as concessionárias exigem algumas coisas, né? Como cabine primária, tem que contratar uma demanda, como que é isso? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender, tá, essa questão por que da micro e da mini geração. O tanto de energia que eu vou estar mandando para o cliente, tá, na mini geração, já que é uma potência maior de inversor, já que é uma energia maior, ele precisa ter um certo cuidado. Tá? Então, no caso, a mini geração, o que compõe ela é basicamente 3 áreas. A parte da transformação, a parte da proteção e a parte da medição. Todos os nossos projetos, tá, que são vendidos, a gente coloca, no caso, esses 3 componentes. Tá? Porque não é apenas o sistema fotovoltaico, mas tem que estar acoplado ainda para proteger a concessionária. Por exemplo, se tem uma descarga elétrica no sistema fotovoltaico, então protege a concessionária e também protege a própria usina do cliente. Então ali a mini geração, Anderson, é engraçado porque assim, muitos dos nossos clientes eles entram em contato com a gente para vender energia. Uhum. Então, assim... É um mercado que vem crescendo bastante, a procura é enorme nisso, né? Sim. Porque o investimento é rápido, né? Desculpa, eu tenho investimento, mas o retorno costuma ser rápido porque o cara vai vender isso e a taxa média de retorno chega de 1,5% a 2% ao mês do valor investido. Então, é um mercado que a galera procura bastante, né? Então isso. Tem todas essas questões aí, quando vai fazer, tem essa questão de cabine primária, a demanda, eu vou gerar quantos mil quilowatts e tem essas particularidades, né? Assim, na parte, porque assim, energia solar, como qualquer outro produto, é venda, né? Mas, principalmente na energia solar, o produto em si, se vai ter um êxito ou não, é muito da questão da engenharia.
Então, quando a gente projeta os sistemas para mini geração, a minha maior preocupação é a questão de pós-vendas e suporte para o cliente. Tá? Por quê? Sendo um investimento, o que eu entendo? Quanto mais segurança você tem no investimento, mais êxito você tem. Então, por isso que quando a gente vai tanto passar para os nossos franqueados, por exemplo, os fornecedores, ou como eu vou apresentar um fornecedor para o meu cliente final, eu tenho que trazer o que tem a maior segurança. Uma coisa bacana que você falou aí, essa questão de segurança. Quando a gente fala de investimento em si, todo investidor ele busca aquele padrão, risco baixo, médio e alto. O solar ele pode ser um risco baixo, ele pode ser um risco alto. Tudo depende com quem você está fazendo e como você está fazendo. Aquilo que era para te gerar. Até para quem quer colocar energia, não só para vender, né? Para quem quer colocar energia para produzir própria bater na indústria ou na residência. Então é um investimento, e investimento você classifica ele. Ou é baixo, ou é médio, é alto. E o solar, ele tem essa questão, né? Todo mundo classifica ele como um risco baixo e retorno alto. Depende. Né? Depende muito da empresa, depende muito do produto que você está fazendo, depende muito daquilo que você está colocando, né? Porque ele pode ser baixo, sim, a tendência é que seja. Mas dependendo com quem é que você colocar, ele passa a ser um risco altíssimo com baixo retorno, né? Isso, porque quando a gente, no caso, a gente monta um projeto, quando a gente apresenta um projeto, a gente tem uma questão que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, qual que é a ideia? Ao invés do cara continuar pagando a conta de energia, imagina que ele está pagando uma conta de energia em torno de R$6 mil. Então, ele vai deixar de pagar essa conta de energia, vai pagar o mínimo, e no caso, ele vai pagar o financiamento. Então, ele vai também trocar uma coisa pela outra. Ou investiu, ou pagou à vista, tirou o dinheiro do caixa lá que poderia estar rendendo uma grana e ele acabou investindo. Perfeito. A nossa maior preocupação não é ensinar a venda, é o pós-vendas. Isso que é o diferencial. Por quê? Se acontecer um problema com o inversor, pessoal, ele é o cérebro do sistema fotovoltaico, onde ele vai pegar a captação da energia dos módulos e vai jogar para onde, no caso, está usando a carga, tá? Vai estar, no caso, jogando a energia. Então, assim, a gente precisa... Tá? Quando você for cotar, quando você for montar o seu sistema fotovoltaico, de alguém que resolva o seu problema. Então, problema pode acontecer em qualquer local, com qualquer instalação. Qual que vai ser a forma de resolução? Por quê? Nesse exemplo que eu citei, por exemplo, de uma pessoa que parou de pagar 6 mil na sua conta de energia e for pegar um financiamento, se aquele sistema fotovoltaico der problema, como pode acontecer com qualquer fornecedor, se o sistema fotovoltaico do cara não gerar durante um mês, ele concorda que ele vai pagar 6 mil de financiamento mais 6 mil da conta fatura? Sim. Então, a questão não é o problema. Dobra o risco. Né? E como que isso vai ser resolvido? Já aconteceu, por exemplo, de grandes instalações, de grandes projetos, que o inversor ele queimou. Isso foi resolvido em 2 dias, cara. Uhum. Então, você vê que por exemplo, que é uma forma muito ágil, uma forma muito segura que a gente apresenta. A gente, Anderson, a gente não apresenta preço, a gente apresenta valor, tá, para os nossos clientes. Que é o que a gente normalmente fala para os clientes buscar, sempre busca a melhor orientação, o melhor valor e aquilo que vai te trazer como pós-venda. Perfeito. Né? Mas voltando nesse caso aí, igual a gente costuma falar bastante, que é não é nem uma proposta, né? Uma apresentação sobre o investimento, como é que você vai compor o seu investimento, se ele vai ter retorno ou não. Voltando nessa questão aí de micro e mini geração lá, talvez as pessoas tenham muita dúvida disso. O inversor de 75, por exemplo, que é o limite da microgeração, onde eu não preciso colocar uma cabine, não preciso contratar uma demanda, tem que ter lá, claro, um padrão adequado, um transformador adequado, mas isso é outras questões. Qual é, em média, o limite de geração de uma micro usina? Olha, em média, tá? Falando em uma geração mensal, é em torno de 12 a 14 mil kWh mês. Tá, falando em reais, quanto que isso dá? Isso vai dar uma economia de mais ou menos de 12 a 13 mil reais. Tá, são mais de 120 mil reais por ano. Isso. É isso. É isso. Então o cara investe aí
em torno de mais ou menos de 400 a meio milhão de reais. 400 a 500 mil para ter um retorno de mais 120 mil a 130 mil Isso. ano. Isso. Isso retorna em 4 anos e você pegar... Aí é cálculo, né? Sim. Em 4 anos você recupera o dinheiro Eu tenho um sistema que... e depois ele vai funcionar mais 20. Isso. 20 vezes 120 mil faz as contas, né? A gente está falando de milhões e milhões de reais aí de retorno. Por isso que a gente está falando. O risco pode ser baixo com retorno altíssimo. Ou ele pode ser alto com retorno baixo. O solar ele é o contrário do... O investimento no solar ele é o contrário, né, do investimento financeiro, por exemplo. Quanto maior o risco, em média, maior o retorno. Isso. No solar, quanto maior o risco, menor vai ser meu retorno, porque eu fiz com algo que não tem que fazer. Quanto menor o meu risco, maior o retorno. E como que eu medir esse risco? Através de empresas que estão no mercado sérias, que sabem o que fazer, equipamentos sérios, pessoas que sabem dimensionar um sistema, que a gente vive esbarrando com isso, de empresas que infelizmente não é nem por maldade, às vezes é por falta de conhecimento mesmo, de esbarrar nessa questão de sistema. Fazer um sistema de solo, por exemplo, a gente vive falando sem malha de aterramento. Sim. Né? Alambrado sem malha de aterramento, essa questão aí é importante. Então, vamos lá. Se a micro é 12, hoje, uma mini chega a quanto de limite máximo? Olha, a gente pode trabalhar de acordo com a nova resolução, tá? Que já vai começar a ser vigente em janeiro, tá? De 2023. A gente vai tá trabalhando com até 3 megas, tá? Então, ali, obviamente que a gente tem que fazer os cálculos, mas hoje, por exemplo, eu apresentei um projeto de 1 mega que eu vou gerar em torno de 100 mil kWh mês. Entre 100 e 150 mil kWh Isso. mês, 1 mega. 3 megas são Mais 300, ou menos 400 mil isso. kW mês. Isso, isso eu estou falando em uma cidade do estado de São Paulo, tá? Uma usina de 1 mega, você falou que você apresentou. Qual é o custo dela prontinha, instalada, funcionando? Olha, é que assim, a usina... Claro que depende muito da região, depende muito do produto, tá? Mas é mais ou menos média para o cara que está assistindo. Às vezes tem um investidor, cara, quero pôr, e quanto que isso vai me gerar de retorno? Sim. Vamos lá, fazendo uma média bem realista mesmo, uns 5 milhões e 900 mil reais. Tá? Mas aí já contemplando tanto a parte da malha de aterramento. A malha de aterramento é algo que a gente, quando a gente faz as reuniões, né, com os clientes, eles até brincam, mas malha de aterramento? Por que eu vou ter uma malha de aterramento em uma usina? Né? Bom, a primeira coisa é a questão da segurança. Tá? Por exemplo, imagina que você construiu uma usina na sua fazenda. Então, provavelmente, se chegar alguém, familiares, crianças, o pessoal vai querer olhar ali, vai querer ver. Se a cerca não tiver aterrada, e se uma criança, por exemplo, colocar a mão, infelizmente pode acontecer uma catástrofe. Pode ter uma descarga elétrica. Então, e a malha de aterramento é um valor que é irrisório, tá, em relação ao projeto, mas é algo fundamental. Porque o Brasil ele é um dos países que mais tem descarga elétrica no mundo, ou seja, raio. Poucas pessoas sabem disso, né? Então, no caso, por exemplo, se cai um raio quando ali... você coloca uma usina dessa, por exemplo, que você coloca no campo, que ela é aberta, o risco aumenta muito mais. Né? O Anderson, o mercado, obviamente, ele é grande, tá? Tanto para pessoas que são leigas, por exemplo, um dos nossos maiores franqueados, ele era bancário, agora está entrando no ramo de energia solar, no primeiro mês já explodiu e está mantendo essa constância. Mas uma coisa que eu falo para o pessoal é análise, tá? Investimento é análise. Então, assim, essa questão da malha de aterramento, como que vai ser instalado a estrutura. A gente, por exemplo, já viu estruturas de metal perto do mar. Então, assim, altamente corrosivo. No máximo não dura 10 anos. Entendeu? Então tem toda uma análise. Se eu for montar o inversor, isso eu acho que pouca gente sabe, tá? Pouca gente sabe. Se eu for montar o inversor, por exemplo, nesses projetos de mini geração, a primeira coisa que eu verifico não é a potência do inversor, e sim a temperatura que ele trabalha. Porque como que ele é um componente eletrônico, de acordo com a temperatura, eu vou ver se ele vai ter uma geração boa, uma geração intermediária, uma geração baixa. Então você vê que
é um produto de engenharia elétrica, tá? Eu vejo que, por exemplo, que tem muita gente que acha que sabe o que está fazendo. Aqui, engenharia é algo muito simples. Ou está certo, ou está errado. É matemática. É matemática. Entendeu? A tua aqui é da exatas, é matemática. Perfeito. Costumo falar, solar é matemática, né? Isso. Não tem o que falar, Não tem segredo. Cálculo sol é igual para todo mundo, o HSP daquela região é igual para todo mundo, e o cálculo, ele é igual para todo mundo, né? Então... A questão é o que pega. Por exemplo, uma pessoa que ela vai receber um orçamento que pode ser tanto da micro como da mini, tá? Ele vai pegar o orçamento e vai falar assim, beleza, eu tenho aqui 10 placas de uma marca, um inversor de outra marca, tá? Beleza? Eu olho, normalmente o pessoal olha o valor do investimento, tá? E o quanto que aquilo vai gerar. No caso, eu vejo que essa é uma análise muito fria e errada. Porque, por uma questão de lógica, quando a gente vai fazer essa compra, porque o sistema fotovoltaico, querendo ou não, é um investimento que, depois da gente lutar tanto, agora ele está sendo muito mais acessível. Mas, independente do valor, é algo que você tem que pensar bastante. Uhum. Então, beleza, eu estou comprando os meus módulos fotovoltaicos, eu estou comprando o meu inversor, mas quem está trabalhando por trás disso? Se não gerar o combinado, quem que vai ser a pessoa que vai conversar comigo? Se acontecer alguma coisa com a minha placa, quem que vai resolver? Quem é a empresa por trás da placa? Isso. Onde que é a garantia dela? Qual que é o endereço daquela empresa para poder me atender? Ela tem equipe de engenharia para poder me atender? A empresa que está vendendo produto. A que está vendendo o produto é a empresa do produto, da marca em si do produto, né? As pessoas às vezes não levam muito isso em consideração e é péssimo, né? Porque, vamos lá, todo mundo vai comprar um carro, olha a marca, vai comprar um celular, olha a marca, vai comprar uma TV, olha a marca. Na hora de fazer investimento de energia solar, o cara vai para qualquer lado e acaba não olhando a marca e acaba afetando, principalmente numa usina desse tamanho, tá? Mas voltando naquele assunto da usina, vamos aos cálculos matemáticos aqui. O cara vai lá, vai comprar uma usina, vai fazer um investimento numa usina de 1 mega, vamos traçar ela no mega aí, para quem está pensando em investir e entrar no segmento. Perfeito. Tá? Uma usina de 1 mega, ele vai fazer esse investimento, tal, vai gerar aí 100 mil, cento e poucos mil quilowatts. Quanto que isso pode gerar para ele de renda mensal? Olha, no caso, quando vai fazer essa comercialização, isso depende muito da concessionária, de como que vai ser acordado com o cliente final, tá? Mas, por exemplo, se a gente, se for acordado com quem tem, no caso, a usina, ou seja, o gerador com o cliente, e se ele vender, por exemplo, a 0,7 centavos, então se ele está produzindo de 100 mil de energia, ele vai ter um lucro ali de 70 mil reais. Tá. Assim. Isso representa sobre um investimento de 5 milhões, 1% ao mês. 1,32, 1,2 ao mês, se ele vender mal, né? Vender isso a 0,7, se a gente pegar igual aqui a região, nossa região aqui de São José do Rio Preto, que o quilowatt chegou a 92 centavos agora, incríveis 92 centavos. 93 para ser mais exato, então dá para vender a 80, 75. Então esse retorno depende muito mesmo dessa questão do valor que ele vai vender, né? Como é a forma de comercialização. Isso. Mas mesmo assim, uma venda ruim dá 1,2, né? E o que isso gera de manutenção? A manutenção do sistema fotovoltaico, tá? Tanto na parte residencial como na parte de solo, tá? Porque a gente tem que entender o produto. O que é um módulo fotovoltaico? Tá? O módulo fotovoltaico, ele tem a sua parte de proteção, tá? Então, por exemplo, se cair alguma coisa, ele vai ter a sua resistividade, não é fácil de quebrar, mas o que ele é? Ele vai ser praticamente um filtro. Então, quando tem uma sujeira, normalmente pode ser fezes de animal, por exemplo, pombos, ou você tem pó, a forma da limpeza é detergente neutro, água
e a vassoura. E a vassoura tem que ser especializada, tá? Tem que ser a correta no caso. Então, a manutenção seria dessa forma. Obviamente, com uma empresa que sabe o que está fazendo, tá? Não vai tentar você fazer isso, porque tem a forma de você fazer a fricção, tem a fazer a forma da limpeza. Eu recomendo que uma usina de solo, tá? Por ano, uma média de 2 vezes ao ano, tá? Fazer essa limpeza com uma empresa especializada, porque se não tiver a manutenção, eu vou perder um rendimento de 40%. Sim, eu perco dinheiro, né? Tá. Então, assim, a cada 6 meses, chama o pessoal lá para fazer uma limpeza, tá? Porque aí o seu sistema fotovoltaico ali, ele vai estar gerando um máximo, tá? Beleza, então, para quem está pensando em investir no segmento, né? Investir, eu falo para ganhar o dinheiro, vender energia. Partindo de uma usina de 1 mega, que vai gastar aí entre 4,5 milhões e 5, depende muito da região, instalação. Isso, o retorno em média é entre 70 e 100 mil reais. Um pouco você pode gerar até 150 mil quilowatts, né? Dependendo o inversor que está usando, o over, tem toda essa questão aí técnica de fazer. Então ele pode ter esse retorno de 1,2, 1,3 se vender mal, a 2% ao mês. Correto? Que investimento que dá isso hoje? Eu ia fazer a mesma pergunta. Por isso que a gente está na corrida solar, né? A gente diz essa questão da corrida solar. Mas existem algumas particularidades técnicas de aprovação junto à concessionária. Sim. Qual é um processo para mim implantar uma usina dessa? Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Olha, a primeira coisa, olha, eu quero fazer esse investimento, é uma coisa chamada consulta de acesso. Tá? Onde, no caso, a equipe de engenharia ela vai entrar em contato com a concessionária e informar: olha, eu quero construir essa usina com essa potência. E, no caso, a concessionária ela vai informar se tem viabilidade, tá? E se, no caso, vai gerar algum custo para o cliente. Por quê? Não adianta também a gente querer montar se a concessionária ela não estiver apta ou preparada para receber aquela quantidade de energia. Essa consulta de acesso hoje, qual é o prazo médio para a gente ter e tem um custo para mim fazer essa consulta de acesso ou não? A consulta de acesso, ela não tem custo, tá? Um prazo médio é de 3 meses, tá? A ANEEL, a nossa Agência Nacional de Energia Elétrica, ela já vai reduzir esse prazo para 1 mês, tá? Mas em torno aí de 3 meses é o máximo aí para a concessionária passar o retorno. Então, para quem está pensando em investir, fazer esse segmento, o momento é agora, porque são 3 meses para você obter o parecer de acesso. Isso. E eu tenho até dezembro para dar entrada e manter dentro do meu processo de energia no padrão 1 por 1, que nós chamamos, injeta-se 1 kW, volta-se 1 kW, que a partir do ano que vem vai ter uma taxação sobre isso. Isso, perfeito. Então, para quem quer estar pensando em investir nisso, o momento é agora, porque se for 3 meses, coloco junho, julho, agosto, já está aí. Então, seria isso mesmo, né? Fazendo um cálculo mais ou menos aqui, é isso. É isso mesmo. É porque tem a questão o momento é agora, mas a empresa não tem que ser de agora. A empresa, no caso, ela tem que ter um mercado, ela tem que ter uma constância. Porque, por exemplo, como que são feitos a maioria desses projetos? Então, por exemplo, o cara ele vai pegar lá o orçamento, vai falar: nossa, o cliente X ele vai querer fazer esse orçamento. Então, eu vou tentar colocar, por exemplo, em uma usina solo, eu recomendo trabalhar com cabo CC. Inclusive, até uma dica aí, tá? Pro pessoal, se um dia você pegar um orçamento, verifica isso. O nosso cabo CC, ou seja, que sai dos módulos até o inversor, a gente gosta de utilizar cabos de 6 milímetros. Tá? Então, por exemplo, nós aqui é o cabo de 6 milímetros, vou verificar a questão da temperatura do inversor. O nosso processo, para você ter noção, a gente trabalha com o PV-Syst para a gente organizar, para a gente montar e ver qual que é a eficiência do sistema. Então, você vê que são cálculos que não são simples. Quando a gente usa PV System, por exemplo, muita gente fala isso e até uma dúvida que eu tenho, né? Ele realmente me dá essa geração? Tipo assim, mais aproximado possível, mês a mês, que outro dia eu vi funcionando lá, posição do sol, me fala até a posição do sol do mês a mês. O PV System é um software, é isso? Isso, né? Isso. Tudo tem referência.
Tá? Então, por exemplo, se existe o MATLAB, que é uma ferramenta fundamental na parte de automação, em sistema, obviamente que tem outros sistemas, mas assim, o mais reconhecido, que a gente gosta de utilizar, por quê, Anderson? Porque no caso, por exemplo, teve um projeto de um investidor que tem uma coisa chamada HSP, tá, pessoal? O que é o HSP? É o quanto de radiação solar você vai ter por mês. A base do HSP desse cliente, no PVSys, a gente puxou da NASA. Então, você vê que ali eu vou estar bem fiel ao projeto e o que eu vou entregar para ele. Então, é de lá que eu consigo calcular a eficiência do sistema, quanto que vai gerar. Porque quando eu falo geração, a gente tem que entender que é a mesma coisa também de lucro. Então, assim, exato, por isso que eu tô falando. Eu vou saber o lucro que eu vou ter naquele mês. Porque a geração, gera em média 100 mil quilowatts. Mas é uma média, 100 mil, 150 mil ou 12 mil quilowatts. Porque ao longo do mês o sol tem alteração. Então, vamos supor, essa época agora ele gera 30% a menos, 40%? Isso. Porque no caso a gente já está no inverno, né? A Terra ela se distancia um pouco do Sol, então tem essa questão. Então a gente sempre trabalha ali na questão da média, tá? Legal, bacana. Então, para quem está pensando em investir, esse é o momento, né, para comprar ou para vender, né? Você quer comprar o sistema para você pôr na sua residência, o comércio, ou você quer montar, usar isso como investimento. Hoje é um dos maiores investimentos, um dos melhores investimentos que tem. Se você fizer a escolha certa, é risco baixo com alta lucratividade. Isso não existe no mercado, né? Quando a gente vai falar de investimento financeiro, até existe, mas tem suas particularidades. Mas risco baixo com retorno alto, igual o solar dá, e quase que certeiro, porque você pode fazer um contrato com uma empresa, e o cara, normalmente ele pergunta, para quem eu vendo isso e como que eu vendo? Posso vender isso para concessionária ou não posso vender para concessionária? Qual é a forma de comercialização da energia para quem quer investir? Maravilha, vamos lá. Então, a gente aqui, eu vou dividir em dois grupos, tá? No caso, aqui, para concessionária, tá? Não tem como. A concessionária, ela vai intermediar. Ela vai intermediar o meu cliente que tem os módulos fotovoltaicos que está gerando com o Mercado Livre. Ela vai fazer essa intermediação. Mas para a concessionária em si, não, tá? Tem duas formas que são bem vantajosas, que ou a gente trabalha com autoconsumo remoto ou com a geração compartilhada. Então, com o autoconsumo remoto, no caso, eu tenho uma usina, vamos ter uma noção. Ó. Eu tenho uma mini geração, tá, de 1 mega, e no caso eu vou fazer um autoconsumo remoto. O meu autoconsumo remoto, eu posso trabalhar dentro da concessionária, tá? Ou seja, precisam ser clientes, as contas faturas precisam estar na concessionária. E no caso, eu gero essa energia e no caso ali, todos os meus clientes precisam estar no mesmo CNPJ ou CPF. Tá? E no caso, eu faço esse compartilhamento. Então, por exemplo, tem um condomínio que ele, por exemplo, ali, ele vai estar gastando 10 mil kWh mês. Se eu estou tendo uma geração de 100 mil kWh mês, eu subo um documento chamado anexo G, que é o autoconsumo remoto. Então, eu informo a concessionária, olha, 10% da minha geração vai para esse condomínio. Tá? Uhum. Tem como a gente fazer isso e tem como a gente trabalhar ou com a cooperativa ou com o consórcio. Que no caso, eu monto também a minha usina e eu posso fazer essa distribuição. Então eu posso trabalhar com vários CPFs diferentes ou com vários CNPJs diferentes. Hoje qual é o mais utilizado para venda? Olha, no caso, para fazer essa comercialização é autoconsumo remoto. O autoconsumo remoto. Isso, porque o cara pode pegar, imaginando aqui um exemplo, eu tenho uma usina de 100 mil quilowatts, eu posso chegar, por exemplo, numa padaria que normalmente tem um alto consumo, mas pouco telhado. Isso. Ou um açougue que tem um alto consumo ou pouco telhado. Né? E falar, chegar um exemplo aqui que está 92 centavos do quilowatt, falar, cara, eu vou te vender a 80 e logo de cara você tem uma economia aí mensal de R$1.000 na conta. Perfeito. O cara assina amanhã, né? Obviamente. Eu acho que na Porque hora o cara só vai virar e vai falar assim, aonde é que eu assino? Quanto que eu gasto? Não gasta nada. Você só assina aqui, eu mudo a conta de energia pro meu padrão e faço isso. Então a venda ela pode ser essa maneira de distribuição. E outra coisa, Anderson, assim, não apenas é algo lucrativo,
mas tem algumas coisas, gente, que a gente tem que entender que, assim, é mercado, tá? Então, por exemplo, há um tempo atrás era locadora. Show. Só que, depois de um tempo, o mercado todo já estava visando pelas plataformas digitais. Por exemplo, Netflix, Disney. Então, a gente tem que acompanhar o mercado. A energia solar não é algo que vai acontecer, é que já está acontecendo. Tanto que, por exemplo, tem vários países, por exemplo, da Europa, que agora eles estão muito rígidos nessa parte de sustentabilidade. Então, por exemplo, já está carro elétrico, já tem países que, a partir desse ano aqui, você não vai poder mais ter o carro a combustão, no mínimo vai ter que ser um híbrido, tá? A China já está fazendo esse alto investimento também. Então, assim, é algo que, no caso, quando você adquire um sistema fotovoltaico, você está acompanhando uma tendência de mercado que veio para ficar. Porque a gente que nem a gente conversou, eu estou trabalhando com uma coisa que é básica para sobrevivência e eu não estou, no caso, interferindo o meio ambiente. Porque o módulo fotovoltaico, o que você altera? Você precisa desmatar alguma coisa? Você precisa alterar o seu telhado? Obviamente que não. É muito diferente, por exemplo, de uma hidrelétrica ou de algumas formas de você adquirir energia. Por exemplo, como foi Chernobyl. Então eu estou trabalhando de uma forma segura e que gera muita sustentabilidade. E o melhor ainda, para quem investir, um retorno financeiro incrível. E é retorno imediato. Certo, né? Isso. Imediato e certo, desde que você faça com quem tem credibilidade no mercado. Conhecimento, equipe parceira, equipamentos bons para que você não tenha prejuízo, né? Isso pode virar um prejuízo. Mas bacana, viu, Gabriel? Eu acho que o pessoal aí que está pensando nisso, né? Investir, qual que é o caminho, grana, eu acho que depois a gente dá uma esclarecida aí. Eu tinha bastante dúvida também, apesar de estar dentro do negócio. Tem hora que tem algumas coisas que é específica, técnica da engenharia, eu não me envolvo tanto, né? Então, valeu aí, Gabriel, pelo bate-papo. Valeu aí, pessoal. Fiquem ligados no canal aí da Seg Energy no YouTube, tá? Se inscreve aí, clica no sininho, tá? Que toda semana agora a gente vai criar um conteúdo novo para que você que esteja pensando ou entrar no mercado de energia fotovoltaica, energia solar, ou fazer esse investimento na sua residência, comércio e tem dúvidas, a gente aqui vai atuar sobre essas dúvidas, questões técnicas, questões comerciais, para que você facilite a sua tomada de decisão e que você entenda que a energia solar ela é o presente e é o futuro. Tá aqui, é uma realidade, dá para fazer, dá para investir, mas tome cuidado com o caminho ou com quem você faz. Lembre-se sempre, risco baixo com retorno alto, ou você vai virar um risco alto com retorno muito baixo. Beleza? Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado, tá? Anderson. Pelo bate-papo aí. Obrigado também, tá? Pela oportunidade, tá? Tanto a Seg Energy como o Grupo Zanon tá oferecendo, tá? Agradecer também ao pessoal da engenharia, aos meninos do comercial, tá? Todo mundo que tá presente aí. E é uma honra, tá? Muito obrigado. Obrigado e até mais. Valeu.